Oi, turma do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no 16º texto, De Mãe para Mãe, Adriana Marra. Na quinta parte, saindo da divisão específica da ideologia de gênero e passando para uma visão mais ampla do contexto, percebemos que a mentira se aplica a tudo o que pode conduzir ao sucesso dos planos maquiavélicos de governantes inescrupulosos. Observe o pensamento de Vladimir Lenin, um líder revolucionário russo e primeiro líder comunista que assumiu o governo da União Soviética em 1917, permanecendo até sua morte em 1924. Se, para conservar o poder, precisarmos inverter completamente a nossa orientação, o faremos. Lenin afirmava abertamente que tudo o que servisse aos propósitos dos planos deles era ético e tudo o que os prejudicava era antiético. Veja, tudo o que favorece ao partido é moral, tudo o que o prejudica é imoral. Trago outra citação de Lenin, que demonstra sem sombra de dúvidas que a referência sobre o certo ou o errado para ele não tinha a ver com moralidade, princípios, valores e caráter, mas com atendimento ou não aos seus projetos de poder. Deve-se estar preparado a todos os sacrifícios e, se necessário, usar todas as estratagemas de astúcia, de métodos ilegais, estar decidido a calar-se, a ocultar a verdade com o fim somente de infiltrar-se nos sindicatos, de ficar e realizar, por cima de tudo, a tarefa comunista. Transcrevo aqui um trecho de um artigo de um jornalista comunista canadense chamado Gregory Clark, que tinha uma coluna no jornal Toronto Star. O artigo foi escrito em 1959. Leia com atenção e perceba as semelhanças com as situações que vivemos hoje no Brasil. Atente para os motivos e objetivos expressos no texto. Se eu fosse um agente comunista na América com milhões de dólares para gastar anualmente, eu não os desperdiçaria subornando servidores públicos para obter segredos de estados. Mas eu iria esbanjar e encorajar as relapsas bandas de garagem da região a produzir mais e mais uma cultura de lixo. Músicos desmiolados e obscuros seriam ajudados a se promover. Eu procuraria os editores mais questionáveis dos livros de bolso mais imundos e lhes daria algumas centenas de milhares para que montassem escritórios mais respeitáveis. Estenderia a mão a qualquer tendência para a geração beat, qualquer coisa promovendo a rebeldia dos adolescentes, contribuindo para a confusão e exasperação dos pais seria prodigamente patrocinada. A intenção básica dos gastos seria quebrar a disciplina, estimular o afrouxamento da autoridade sobre qualquer criança, de modo a fazer crescer em pouco tempo uma geração de adultos que pudesse facilmente sair do controle. A América, em desespero, buscaria em qualquer tipo de disciplina capaz de salvá-la, e então, belo feito, uma pintura seria o comunismo, a disciplina mais férrea desta Esparta. A vitória seria sem sangue, exceto, é claro, nos campos de concentração, tortura, prisões e coisas do tipo. Mas ninguém saberia, graças à censura da imprensa. Grifamos e negritamos. Quando você olha para a atual geração de crianças e adolescentes, o que vê? Uma geração bem educada, responsável, que sabe lidar com frustrações, que se esforça nos estudos e no trabalho? Ou uma geração mimizenta, preguiçosa, mal educada, agressiva, indisciplinada e que se revolta em cada não recebido? Será que se tornarão adultos que não terão autocontrole? Claro que sim. Nem precisamos esperar para ver os adultos que se tornarão para percebermos essas características, não é mesmo? Basta observarmos o comportamento das crianças e adolescentes de hoje e já identificamos o direcionamento para birra e enfrentamentos. Você acha que isso tem acontecido por acaso? Ou acha que é uma mera questão de modismo de geração? Não mesmo.
O ecossistema que circunda a vida dos nossos filhos os direciona e influencia por meio do trabalho dos discursos de influenciadores digitais, as redes sociais, de pseudomestres, de artistas e de amizades com militantes de esquerda. Por tudo isso, precisamos, além de ficar muito atentas e atuantes em relação à educação dos nossos filhos, acompanhar e entender a política, porque, como vimos, o planejamento das pessoas que só pensam em permanecer no poder atua também para estimular a rebeldia e a indisciplina dos nossos filhos. Explicarei como esses impactos acontecem dentro do nosso cérebro. Em termos didáticos, nosso cérebro pode ser dividido em 3 áreas. O cérebro reptiliano, a parte do cérebro que reage aos instintos de sobrevivência, como fome, sono, condições fisiológicas, frio, sede, instintos sexuais e medo. Tem a parte do cérebro límbico, que processa e reage às emoções, inclusive ao medo. E tem o neocórtex, que é a parte que pensa, analisa, reflete, critica, planeja, ou seja, é onde elaboramos nossos raciocínios. Veja a ilustração. Ela colocou aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Vamos lá, vamos tentar. Tá aqui. A forma que o cérebro é dividido. Opa! O motivo pelo qual estou trazendo essa imagem e tema aparentemente complexos é devido à sua importância para entendermos quais são os gatilhos mentais que os políticos que fazem qualquer coisa para se manterem no poder utilizam para manipular a nossa mente e implementar seus planos maquiavélicos. Consideremos a intensidade das cores azul na ilustração como uma legenda das atividades do cérebro. Quanto mais escuro o azul, mais atividade automatizada, ou seja, mais força aquela região do cérebro tem em relação às outras áreas. O cérebro reptiliano, azul mais escuro, concentra as atividades de sobrevivência, ou seja, são essenciais para a nossa vida. A principal função do cérebro é nos manter vivos. Então, qualquer coisa que gere sentimentos de medo, de insegurança, ativa essa região. Apenas para fins didáticos, pense no cérebro como se fosse um músculo que quanto mais se exercita, mais fortalece a região. A área reptiliana é a mais utilizada, por isso sempre há mais conflito entre ela e as outras áreas do cérebro. Sistema límbico e o neocórtex. O cérebro reptiliano ganha, ou seja, o cérebro concentra suas forças nas condições de sobrevivência que estão em risco e não considera as emoções que poderiam estar envolvidas, nem mesmo consegue raciocinar sobre o que está acontecendo. As reações são totalmente instintivas, automatizadas e irracionais. Essa estrutura cerebral foi identificada em todos os animais, a partir dos répteis, por isso o nome definidor foi cérebro reptiliano. A parte intermediária, o cérebro límbico, é mais ativado que o neocórtex, menos ativado que o cérebro reptiliano, e o neocórtex, que é o mesmo ativado de todos, que é o menos ativado de todos, desculpa. Por isso, o neocórtex tem redes neurais mais fracas que os anteriores. Explico tudo isso para que você entenda que a estrutura cerebral reptiliana é considerada para o planejamento estratégico de permanência do poder. Vejamos, por exemplo, eles sabem que sempre que uma pessoa estiver passando fome, sede, medo, ela não conseguirá pensar em como vai se organizar para desenvolver profissionalmente. Ou seja, o pensamento lógico racional perderá a competição para o pensamento de que precisa matar a sua fome. Por isso, essas pessoas mal intencionadas dão grande importância a manterem o povo na condição de não terem suas necessidades básicas resolvidas. O cérebro não pensa em duas coisas ao mesmo tempo. Dessa forma, a região que for a mais fortalecida pelas redes neurais automatizadas, pelas atividades cerebrais, falará mais alto do que a outra e não permitirá que percebamos os gritos das emoções do cérebro límbico ou dos raciocínios do neocórtex. As pessoas do mal que detêm o poder e nele querem permanecer sabem que a população é facilmente manipulável e aplicam conhecimentos científicos para alcançar os seus objetivos. Nós vamos ver isso amanhã.
como que eles aplicam esses conhecimentos científicos. Olha, gente, ela tá provando aqui por A mais B que nada é por acaso. Essa é a verdade, né? A gente sabe que os governos maquiavélicos, como ela usou o termo, né? A gente sabe que eles utilizam de várias artimanhas para alcançar o poder. E para isso eles vão no interior, eles vão nas causas, eles vão na essência. Eles estudam, eles são muito inteligentes. Eles não têm moral, mas eles têm inteligência. E para que eles possam obter o poder, para que eles possam estar e se manter no poder, eles vão atuar em várias áreas. Eles não conseguem fazer algo, como diria, né, para inglês ver. Não, eles têm que ir na profundidade da situação. Para eles se manterem no poder, eles precisam de um povo manipulável. Para manipular o povo, não é simplesmente fazer algo a grosso modo. Tem que fazer algo que fique, que estruture dentro da pessoa, que congele dentro da pessoa como uma verdade. Então, eles mostram que no nosso cérebro existem 3 partes. A parte mais selvagem, né? Que é mais ligada à sua autossobrevivência, né? Como ele falou, a parte reptiliana, né? Que é o instinto nosso. Mediante a qualquer situação que seja de agressividade, que mostre um certo risco para a gente age por instinto, né? Não é com sabedoria, a gente não consegue passar pelo processo de, eu vou ver como que eu vou realizar isso. Não. É aquele instinto. Então, você vai atravessar uma rua, vem um carro do nada, você não fica pensando 10 vezes como é que você vai atravessar essa rua. Você vai agir por instinto. Você vai se jogar para a direita, para a esquerda, você vai se jogar para o alto, né? Você vai gritar. É algo instintivo, que é de sobrevivência. Então, eles pegam essa parte do nosso cérebro e trabalham ela. Como é que a pessoa reage por instinto, sem ficar pensando muito? Como é que eu pego ela por ali? A fome, as suas necessidades básicas, né? Seus desejos mais profundos. E aí não adianta pegar um adulto e trabalhar no adulto que já tem algo planejado, que já tem algo formado. Eu vou pegar naquele que ainda está na sua fase de instinto, né? Os jovens, as crianças estão muito ainda trabalhados mais na parte instintiva do que nessas outras 2 partes do cérebro, construtiva e sentimental. Os jovens, eles são mais instintivos, então vamos trabalhar com eles. Os adultos têm essa parte instintiva mais forte, mas eles já conseguem moderar, equilibrar entre o seu lado mais sensível de sentimentos e o seu lado mais lógico, né? Já o adolescente e a criança, o que pesa mais é o lado instintivo. Então, vamos investir no instintivo. Vamos pegar as crianças e adolescentes e trabalhar lá na profundidade dos seus desejos. O desejo de um adolescente qual é? Ter a sua vida respeitada, que os seus pais não dominem seus pensamentos, nem suas atitudes, que eles possam ser livres. Então, como é que eu faço isso? Eu pego lá na escola e começo a trabalhar com a militância. Na cultura, eu trabalho com a militância e faço com que esses jovens tenham a sua liberdade de expressão, que eles possam colocar para fora tudo aquilo que eles sentem, que eles desejam, que eles querem, e ninguém vai impedir, porque é lei, né? A escola pode tudo, na sua casa você pode tudo, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente dá ao adolescente e à criança toda a liberdade, porque quem é o doido hoje, mãe, pai, que vai bater num filho? O Estatuto da Criança e do Adolescente não deixa. Qual é o professor hoje que grita numa sala de aula? O Estatuto da Criança não deixa, né? Você não pode punir uma criança, você não pode... A criança, que nem aconteceu aí, crianças matam professores, matam seus pais, e não tem uma lei que puna uma criança como essa. O que vai ter? Vai pagar um serviço social? Os pais vão ser responsabilizados pela atitude da criança, né? Então, quanto mais coisas eles colocarem
para beneficiar aquele que não tem um raciocínio ainda bem desenvolvido, mas que tem a sua selvageria garantida, melhor. Esse cara vai se tornar adulto desse jeito, achando que ele sempre vai ter direitos e deveres poucos, porque afinal de contas o Estado o protege, né? E quando a coisa descambar de vez, quando essas crianças e adolescentes se tornarem adultos muito rebeldes, cheios do querer, né, cheios dos direitos, que não forem mais peças utilizadas para manipulação, mas que começam a trazer aqueles prejuízos sociais, aí vai precisar de um poder de ação do Estado que controle tudo isso. Quando a coisa estiver totalmente descambada, aí entra o Estado para assumir a força e o poder. Aí é estabelecido aí um sistema rigoroso de ordem, de colocar a nação de novo para caminhar, né? E vai ter que ser mediante a força do Estado, como aconteceu com o nazismo. Olha que lindo, um projeto maléfico e que funciona. Porque aqueles que não estão percebendo vão deixando se levar, entregando seus filhos para que no futuro ocorra um sistema bruto, um sistema autoritário, ditador, e que não vai mais fazer uso da boa vizinhança, pelo contrário. Ou vai andar de acordo com a vontade deles, ou então, nós já conhecemos o que houve lá com Hitler, né?